o Flamengo anunciou uma receita para 2025 de 1,5 bi, mais do que eu havia comentado em outros vídeos, que seria uma receita ali de 1,4 bi. O fato é que já é uma receita recorde em cima de uma receita do Flamengo que já foi recorde em 2023, que foi de 1,370 bi, agora é de 1,5 bi, ou seja, recorde atrás de recorde. Em 2024, o Flamengo fechou uma receita superior à receita do Palmeiras. Até aí nada demais, mas o ponto que chama atenção é que ainda que o Palmeiras tenha tido o recorde de venda dos seus jogadores, vamos lembrar, venda do Endrick para o Real Madrid e Estevão para o Chelsea, que representou mais de 40% da sua receita bruta total, o Flamengo só teve 6% em relação à sua receita bruta, representada por venda de jogadores. Ou seja, enquanto o Palmeiras precisou de um valor equivalente a 40% das suas receitas para de alguma forma aproximar do Flamengo, mas não empatar, o Flamengo praticamente não vendeu jogadores e ainda assim se mantém como a maior receita do futebol brasileiro, algo que já vem acontecendo nos últimos anos, na última década inclusive. Então a diferença entre Flamengo e Palmeiras é muito grande. E não fosse a venda de jogadores de Endrick e Estevão, essa diferença estaria numa ordem superior a 40%, como vem sendo nos últimos anos de Flamengo para Palmeiras. E ao anunciar a receita de 1,5 bi, assusta não só o Palmeiras, mas todos os demais. E os clubes começam a se unir para, de forma organizada, tentar conter o avanço do Flamengo no campo das receitas junto aos players de mercado. A imprensa, em especial de São Paulo, faz parte dessa estratégia organizada. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço ajuda para que se inscreva no canal. Você que curte o canal e quer ajudar no crescimento deste, se inscreva. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o seu like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número muito maior de pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Comente também se você gostou ou não de algo que você viu, porque através dos seus comentários a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. E mais uma dica, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro. E lá tem uma série de benefícios exclusivos para os membros. Então não perca tempo, vá lá, clique no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo está anunciando aí uma receita recorde de 1,5 bi para 2025. E sabe o que é mais interessante dessa receita? É que menos de 6% estão relacionados à venda de jogadores. São basicamente receitas recorrentes, oriundas principalmente dos grandes ativos que o Flamengo carrega. Quando eu falo grandes ativos, é a força de mercado da sua torcida, que reflete audiência, engajamento, venda de camisas, torcida que mais consome, tudo isso que você que costuma seguir o canal já deve conhecer. Agora, isso causa um medo, um receio dos clubes, e você nota pelas declarações de alguns dirigentes, tanto de clubes de São Paulo, como de Minas, do Rio, do Sul, enfim, de todas as regiões, de que esse crescimento do Flamengo de uma forma tão acelerada e criando um abismo tão grande para os demais é prejudicial para o futebol brasileiro, porque isso desvaloriza o produto como um todo, porque o Flamengo não vai competir com ninguém, ou melhor, ninguém vai conseguir competir com o Flamengo. Esse discurso você já deve ter escutado. O que você talvez não saiba é que esses grupos, e aí no caso LFU e Libra, começam a se unir, não apenas para discutir os ativos relacionados aos direitos de mídia, sobre o qual o Flamengo já deixou uma mensagem muito clara que vai negociar sozinho, mas também relacionados a outros ativos que podem ser comercializados de uma forma coletiva, exemplo, a placa de publicidade. Quem acompanha o canal sabe que eu já tinha feito vídeos dizendo que em algum momento essa estratégia ia aparecer e que não iam se contentar, melhor dizendo, só com as vendas dos direitos de TV, iam querer abocanhar outras partes de receitas, outras receitas importantes do Flamengo.
Entre elas, as receitas das placas publicitárias, mas tem tantas outras que o Flamengo gera. Então, de fato, é uma estratégia boa do Flamengo começar a se descolar, porque, do contrário, esses clubes vão começar a querer se aproveitar da situação. Mas o ponto também é que existe uma estratégia para que isso seja feito e também, ao negociar coletivo e com o Flamengo em separado, coloquem travas de entrada para o Flamengo com esses players que eventualmente fechem com os 19 clubes, dizendo, olha, a gente aqui é grande o suficiente para fechar com você, você não precisa do Flamengo, e a gente também quer, de alguma maneira, conter esse avanço do Flamengo, então se você fechar com a gente, você não pode fechar com o Flamengo. É a famosa trava de entrada, trava de negociação. E essa estratégia é chamada de 19 contra 1, né? 19 contra 1. É claro que isso está ainda de uma maneira muito, no princípio, né? Isso está sendo muito ainda embrionária, mas já existe esse movimento, essas conversas, e o Flamengo se posicionando muito fora desses grupos, porque ele já está tendo a iniciativa de negociar seus ativos de uma forma individual, né? E aí a gente vê por parte da imprensa esse discurso anti-Flamengo, um discurso, inclusive, tentando desconstruir a imagem do Flamengo junto ao mercado publicitário, principalmente por parte da imprensa de São Paulo e também de uma imprensa enviesada, tentando colocar o Flamengo como se fosse um clube insensível, como se fosse um clube de uma elite, quando na verdade é um clube que representa todas as classes, camadas sociais, tentando colocar o Flamengo sempre do lado errado da história, né, e tentando fazer uma crítica muito enviesada ao Flamengo para de alguma maneira desconstruir a imagem do Flamengo frente ao mercado publicitário. Só que o mercado publicitário não compra essa ideia, né? Muito pelo contrário, o mercado publicitário ele não se condiciona apenas a opiniões enviesadas, ele recorre aos dados, ele recorre à força dos fatos. E a força dos fatos que o Flamengo tem uma base de 46 milhões de consumidores muito fidelizados à marca. E é isso que traz retorno, é isso que traz receita. E é esse faz-me rir que importa para o segmento publicitário, para as empresas. Óbvio que tem toda essa campanha, a gente vê canais como Futeboteco, que, por exemplo, é um canal muito anti-Flamengo e tem esse discurso de 19 contra 1, todos têm que se unir, todos têm que ser anti-Flamengo. Só que, como eu disse, isso não respeita uma lógica de mercado, porque o mercado ele não vai estar interessado, sabe? E como eu disse em outro vídeo, eu não gosto de ir aqui pelo tema da discussão política, porque o Flamengo é um clube muito diversificado, ele abrange todas as ideias, todos os ideais, todos os lados, a gente tem que respeitar. Mas o que eu questiono aqui é que não adianta você ter um discurso enviesado se você não respeitar uma lógica de mercado. E o mercado, ele não vai estar atrelado ao seu idealismo, ele vai estar atrelado ao fato, a quem gera receita, como gera receita. E não adianta essa estratégia, por parte da mídia, de tentar desconstruir o Flamengo, quando existem tantos outros canais de comunicação com a torcida, e a torcida entende suficientemente, de uma maneira muito inteligente, que existe uma tentativa de forma intencional de desconstruir o Flamengo. E a torcida não compra isso daí. E o mercado vê no engajamento, na audiência, no consumo do produto Flamengo, a resposta a todo um discurso enviesado querendo lacrar para cima do Flamengo. Então isso não cola mais. Um outro ponto também importante é que a estratégia desses clubes em tentar se unir e fazer o famoso 19 contra 1 também não respeita uma dinâmica simples de mercado, que é o seguinte, veja bem, o que você está dizendo quando você une 19 para combater 1? Pensa comigo, o que você diz em relação a isso? Você está dizendo que aquele 1 ele é muito mais forte que os outros. Porque só aquele 1 são precisos 19 para combater aquele 1, certo?
É como se você tivesse na escola, você fosse um grandão e precisasse unir 19 garotos para brigar com você, para te combater. Ou seja, você é muito mais forte que os 19. E aí, esses clubes, quando eles de alguma maneira estão se unindo para tentar conter esse avanço, né, ou colocar essas travas de entrada, a primeira lógica que ele vai implicar e que essa trava de entrada não vai funcionar é o seguinte: ele pode até fechar com um player e esse player ele falar, olha, você não vai negociar com o Flamengo, você negociar vai ter que pagar uma multa pra gente. E a gente vai acabar ganhando mais do que o outro, do que o Flamengo, porque tem que ser uma multa que compense. Pode ser que ele segure esse player lá, mas só que não existe só um player no mercado, principalmente no mercado publicitário, quando a gente fala da venda de placas. Então, se ao fazer isso, alguém aceitar, vão ter outros players fazendo bem assim. Opa, sobrou aquele 1 ali, e aquele 1 tem a equivalência de 19, porque 19 tiveram que se unir para combatê-lo. E é muito mais econômico e lucrativo você fechar só com esse 1. Você vai pagar bem menos para esse 1 do que pagou para os 19. Só que esse 1 vai proporcionalmente receber muito mais do que cada um dos 19. Porque ele vai receber esse 1 menos que o total do 19. Mas se você for pegar e dividir esse valor aqui do 19 por clube, esse 1 aqui vai receber de uma forma muito significativa, muito mais. E quem for fechar com esse aqui, vai fechar um valor menor do que esse aqui. Vai ter um custo maior, uma relação custo-benefício muito maior. E o Flamengo vai ganhar muito mais do que os 19. Então essa é a primeira lógica de mercado, que eles não estão percebendo, que vão acabar destacando e favorecendo ao Flamengo. A outra lógica de mercado é que, se sem fazer propaganda, só o Flamengo só se basta para ser essa máquina de arrecadação. E só o Flamengo se bastando, ele já gera esse tanto de receita mais do que os outros. Imagina se os outros fizerem propaganda para o Flamengo como estão fazendo. Sim, porque isso é fazer propaganda. Os 19 estão gritando aos 4 cantos do mundo e em especial do mercado publicitário. Olha, nós precisamos nos unir 19 contra 1, porque esse 1 é muito maior que todos os outros. Por isso é preciso unir 19. Sabe, às vezes eu recebo alguns comentários aqui dizendo: poxa, mas você fica falando que o Flamengo é maior que os outros. Eu me baseio em fatos. E eu tento colocá-los aqui, claro, colocar também a minha opinião em cima disso. E a opinião, cada um tem a sua. Mas quem está falando que o Flamengo é maior que os outros, não sou eu. A escolher uma estratégia 19 contra 1, são esses outros clubes que estão dizendo isso, porque eles estão se unindo para combater esse 1 aqui. Então, esses outros clubes estão dizendo que o Flamengo é o equivalente à força deles somadas. Ou para que eles possam combater o Flamengo, eles precisam somar suas forças para enfrentar o Flamengo no campo comercial. Então, eles estão fazendo a própria propaganda do Flamengo. E diga-se de passagem, estão fazendo de uma maneira muito eficiente. Então, imprensa, os clubes outros que estão vendo esse crescimento do Flamengo, isso gera um sentimento de anti-Flamengo, uma aversão ao Flamengo, e esse receio faz com que esses clubes tomem alguma ação. E essas são as ações que estão sendo tomadas. Você vê essas estratégias combinadas. A mídia desconstruindo o Flamengo, sempre tentando colocar o Flamengo no lado errado da história, para tentar descredibilizar, para tentar criar uma imagem ruim no mercado, para ver se o mercado compra isso daí e deixa de patrocinar o Flamengo. Só que o resultado é o contrário. Você vê cada vez mais os contratos correntes do Flamengo sendo acrescidos nos valores, e você vê cada vez mais novas linhas de receitas, novos negócios sendo desenvolvidos pelo Flamengo e dando cada vez mais certo.
né? E você vendo o Flamengo cada vez aumentar na sua audiência, no seu engajamento, no crescimento da torcida, frente às últimas pesquisas que vem dizendo que nas faixas etárias mais jovens o Flamengo cresce de forma acelerada em relação aos outros, ou seja, a tendência é que o Flamengo tenha uma participação de mercado ainda mais relevante nos próximos anos. Então tudo isso contraria a esse discurso, a essa tentativa de descredibilizar o Flamengo, muito em função porque as pessoas hoje elas têm muito mais acesso às informações e não ficam restritas só a alguns formadores de opinião, de uma que tem uma opinião muito mais enviesada. E às vezes tenta, e também tem a questão do clubismo, do barrismo e do antiflamenguismo, né? Então, essa estratégia, mesmo que combinada, não dá certo. E por parte dos clubes, eles não conseguem entender que essa linha de receita, essa capacidade relevante do Flamengo de construir receitas, se dá em função dos seus ativos, que são muito mais relevantes que os outros, já fiz um vídeo a respeito, e que não existe essa história de a força coletiva. O que gera receitas, o que geram as receitas é justamente a força comercial individual de cada clube. Enquanto não entender essa dinâmica de mercado, vão continuar patinando. Não dá para somar os 19 clubes para ter uma mesma força de um time como o Flamengo, porque a sinergia da torcida não é a mesma somando os 19 clubes. A comunhão, ou melhor, a união desses torcedores, o poder de consumo não é o mesmo. E isso o mercado vem dando sinais e não é entendido por parte dos clubes, porque ainda não veem o futebol como negócio e tentam colocar travas no mercado cada vez mais aberto, mais dinâmico, e essas travas não funcionam, principalmente quando se referem a um clube da expressão do Flamengo, da força comercial, do apelo que o Flamengo tem. Então, todas essas tentativas elas vêm se mostrando cada vez mais ineficientes. E essa estratégia de negociar as placas de publicidade ou outros ativos relacionados a uma liga de uma forma coletiva, isolando o Flamengo, como eventualmente estão se dizendo, é claro que ainda é uma ideia muito embrionária, mas já é uma ideia e já mostra o interesse dos clubes de tentar isolar e conter o avanço do Flamengo. Mas desculpa, isso não vai ser obtido de uma forma forçada, porque nós vivemos numa economia de capital, uma economia de mercado. E quando eu falo mercado, gente, entenda, não é um ser abstrato não, que veio de outro planeta. É a força de consumo, o comportamento de consumo de cada pessoa dentro de uma sociedade. E o Flamengo representa, segundo as pesquisas, 25% dessa força. É muita coisa, é 1/4. E não tem discurso enviesado, não tem discurso que vá combinar com uma estratégia mal elaborada que vá derrubar 1/4 de força de mercado. Uma representatividade tremenda que se reflete nos contratos que o Flamengo fez, nas novas linhas de negócio, nos novos negócios desenvolvidos. Isso não é à toa e nem por acaso. E ao final de tudo, só acontece que esses clubes, ao invés de fato, tentar montar uma estratégia eficiente do Flamengo, acabam destacando ainda mais a força do Flamengo. Quanto aos canais, principalmente a imprensa, parte de São Paulo, que tem um comportamento bairrista e clubista, não é só clubismo não, bairrismo não, é o reconhecimento também da força do Flamengo. Quanto mais falam, mal ou bem, mais engajamento tem, mais audiência, mais visualização. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essa estratégia de 19 contra 1 não vai dar em muita coisa, pelo menos a perspectiva não é boa. E só acaba mostrando que aquele 1 ele é muito grande para combater 19, ou os 19 talvez não sejam suficientes para combater esse 1. Mostra a força do Flamengo no mercado em que ele está inserido e que a dinâmica de mercado ela se sobrepõe a travas, a discursos enviesados, a qualquer coisa desse tipo, gostem ou não. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, é muito importante. E ao comentar, não esqueça
de deixar o like e também ativar o sininho quando se inscrever. O like, o famoso joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E não esqueça de ir lá na descrição do vídeo, clicar no link para se tornar membro. Uma série de benefícios te aguardam lá. Um grande abraço e até a próxima.